né? Aí o que acontece? Hoje se fala muito de pastores serem assalariados. Aí eu vou perguntar para vocês a opinião de vocês. Vou dar a minha opinião primeiro, aí vou dar, depois vou deixar vocês falarem aí. Pastores assalariados, seja ele auxiliar, seja... Eu vou ser excluído, Jesus. Não, é tranquilo. Por que é tranquilo? Porque eu conheço pastores de comunidade que são assalariados, apóstolos que são assalariados, bispos que são assalariados, e assim vai. Pastores, presbíteros, temos até diáconos, missionários que são assalariados. E hoje se bate muito nessa tecla que, onde já se viu ganhar para fazer a obra de Deus? Espera aí. Qual que é a vida dessa pessoa? Dessa pessoa que é assalariada pela igreja, que ganha um salário para pastorear. O que ela se sacrifica? Qual é a vida dela? Por exemplo, um pastor hoje, eu fui pastor assalariado até o ano retrasado, para mim, sábado e domingo não existia. Era igreja. Estou falando só de sábado e domingo. Igreja, 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 igreja. Campanha de segunda-feira. Eu peguei uma campanha de mais de 7 segunda-feira com um casal só, para restaurar este casal que estava em divórcio. Quando eu cheguei a fazer a campanha desse casal, cada um estava morando em uma casa. No final da campanha de mais aí, que foi umas 15 segunda-feira, esse casal estava reatado, morando junto e vivendo muito bem. Então, para você ver, foram várias segunda-feiras que eu não vivi a minha vida, mas me dediquei em salvar este casamento, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Sem falar culto de ensino, visita, e tantas outras coisas mais que um pastor faz. Então, na minha opinião, um pastor deve sim ter o seu salário e ele deve se dedicar de fato ao reino de Deus, tendo a sua folga semanal, claro, para ter o seu momento com a família e ter as suas férias de 30 dias todo final de ano. Porque eu já fui pastor assalariado e sei, né, o tanto que o tanto que há um desgaste na sua vida, tanto a sua vida como a vida familiar, e que você tem que equilibrar ali para manter a casa em ordem, né? Então, hoje, por exemplo, muito se fala, eu até não sei se eu poderia usar essa comparação aqui, mas vocês vão dizer aí com a opinião de vocês. Muito se fala hoje, vamos usar aqui o Messi, para não usar o Neymar, né? Vamos usar o Messi. O Messi ganha tantos milhões. Aí você pega o Messi, lá dos 16 anos, 14 anos, até hoje, chegando aí aos 40 anos. Qual foi a vida do Messi na sua maioria dos anos e dos dias? Foi treinando, foi estando em um estádio, estando concentrado. Depois dos 40 anos que ele vai começar a gozar daquilo que ele sacrificou durante ali 24 anos, né? Para agora ele poder sair com a família, curtir um cinema e tal, e por aí vai. Né? Ou seja, ele sacrificou a sua vida normal para ter esse salário e se dedicar àquilo que ele gosta. Claro que o salário é exorbitante, né? Mas se comparando a um pastor, a um missionário, um evangelista, que ele se reserva da sua vida normal, vamos assim dizer, que todo mundo tem, né, para se sacrificar ao reino de Deus. Né? Então, na minha opinião, todo aquele que se dedica 100% à obra de Deus, como um pastor, como um missionário, ele deve ter o seu salário, e um salário digno. Porque eu vou perguntar para vocês aqui, todos nós aqui, será que nós conseguimos viver hoje, viver bem, com 5 mil reais mensais? Viver bem com 5 mil reais mensais. Eu acredito que é muito difícil. Né? Deixar para vocês dar a opinião aí. Acho que o Marcelão caiu, né? Mas assim, basicamente, eu acredito que o obreiro é digno do seu salário, né? E sim, creio que, na minha opinião, é possível viver com 5 mil reais. De repente até viver bem. Depende da situação de cada um. Né? Uns pagam aluguel, outros não. Né? Porém, eu sou totalmente contra pastores ganhando 30 mil reais por mês,
50 mil reais por mês, 100 mil reais por mês, como a gente sabe que tem casos, né? Pastores presidentes, etc. Eu sou terminantemente contra. Por quê? Porque eu acredito que, sim, o cara tem que ganhar um salário digno que ele possa viver confortavelmente bem. E bem, inclusive, no seguinte ponto, de chegar ao ponto do cara ser jubilado, ou seja, ele se aposentar da função dele, e a igreja manter ele, certo? Porque ele sacrificou a vida pela obra, nada mais justo, e ele ter um salário suficiente, bom, para ele poder fazer uma viagem com a família, para ele poder aproveitar ali, né, o final da vida dele, por assim dizer. Porém, eu não acredito que o cara deva enriquecer pela obra. Sabe? Eu sou contra isso, o cara enriquecer, ele ficar milionário. E temos, né? Temos pastores milionários, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Isso eu acho errado. Porque eu acho que tem que ter um limite. Você entende? Porque não é uma profissão, não é um negócio assim que o cara ele, entendeu? Ele é uma carreira profissional, que ele está buscando aquilo. Que daí já entra na questão da ambição humana. É uma consequência do trabalho bem executado, do trabalho quê? Do trabalho ministerial, do trabalho que ele executa para o reino. Então, sim, é digno do salário, não é somente digno, é uma questão humana pagar um salário para um pastor. Eu sou contra, por exemplo, pastores que estão na frente de igrejas e têm empregos seculares. Eu acho que a chamada, ela é a chamada. Ou o cara é pastor ou o cara não é. Se o campo não tem condição daí de pagar, deixa outros 500. Né? Outros 500. Mas tem que achar um jeito. Tem que achar um jeito. Porque o pastorado ele é integral, ele é 24 horas, é tipo polícia. O cara não deixa de ser pastor quando ele sai da igreja. Ele é pastor 24 horas. Se tocar o telefone 3 horas da manhã para ele expulsar um demônio, ele tem que ir. Se tocar 5 horas da manhã para ele orar por enfermo, ele tem que ir. Não tem ponto, cartão batido. Então, eu acho desumano falar assim, ó, nós vamos te dar uma ajuda de custo e você vai ficar na frente de uma igreja e você continua no teu serviço. É desumano com o cara. Porque imagina o cara ter que trabalhar das 8 às 6 todo dia, o cara vai chegar ainda em casa, ter que se arrumar para ir para um culto. E quando você é membro, tudo bem. Você vai cansado, tá, mas beleza, você está fazendo pelo sacrifício próprio para alimentar a tua alma. Mas imagina você ter que estar bem espiritualmente, estar bem emocionalmente, estar bem com a tua família, você não passou tempo com a tua família, e você chegar na frente de uma igreja e ainda ter que entregar uma palavra para alimentar todo mundo. Lembra de uma época que tinha um monte de pastor se suicidando? Tinha. Teve. Então, é isso aí. Tem muitos pastores que não passam tempo com a família. Não tem aquele tempo de lazer. Porque, como eu falei, não é uma CLT que o cara tem 30 dias de férias. Né? O cara ele vai ter que estar lá 24 horas por dia. Então, sim, eu creio que é digno do seu salário, seja ele aí qual for, só que a questão é que tem que ter um limite. Tem muitos pastores aí que perderam a noção do ridículo, né? Estão sem temor nenhum, essa é a realidade. E não é só no meio da Assembleia de Deus, como eu falei novamente, é universal isso. Nos Estados Unidos tem um monte de pastor que o cara usa blusa de $70 mil. Blusa, $70 mil. De igrejas diversas lá. Então, não é só um problema local isso, é universal, infelizmente. Então, sim, o obreiro ele é digno do seu salário, mas eu acho que tem que haver um limite. Equilíbrio. Tá. Com respeito aí ao que o Alberto falou, do valor, R$5 mil, se é pouco, né? Eu acredito que sim. Para um pastor assalariado é um valor muito baixo. Tá? É um valor muito baixo, por quê? Porque você vai se dedicar... O Alberto acabou de falar aí, o Bruno falou isso, você vai se dedicar 24 horas do seu dia. O teu telefone não pode ficar desligado, o telefone do pastor não pode ficar desligado. Morreu a Maria Joaquina lá, vai ter que ir lá fazer o velório, vai ter que organizar, vai ter que resolver isso aí. É o pastor da igreja que resolve essa questão, né? A questão espiritual, questão de filho que veio drogado e de repente vai ter que conversar com o pastor. Existem inúmeras situações aí que o pastor vai ter que ir lá intervir. E nisso, se você parar para pensar, o Bruno falou algo aqui muito interessante, eu também concordo.
quem tem chamado pastoral, quem é separado para ser pastor de igreja, não deve trabalhar. Não deve. Ele deve ser 100% assalariado da obra, deve ser mantido pela obra. Por quê? Porque quando você tem que dividir o seu tempo com o trabalho secular e com a igreja, aí você entra numa exaustão. Porque você tem a tua vida para cuidar, a tua família. Um ou outro vai perecer. Vamos ser sinceros. Exatamente. Né? Um ou outro você vai deixar de lado. E normalmente as pessoas começam a pegar no pé e falar, não, pastor, você tem que estar no culto direto. Você vai ter que estar no culto disso, tal. Só que o que é obra de Deus? O que em si é obra de Deus? A obra de Deus, aqui, a gente vê que chegou um certo dia que Jesus falou para os discípulos, né, largue tudo e vem e me segue. Não foi isso que ele falou? Largue tudo, vem e me segue. E eles, deixando as redes, o seguiram. Quer dizer, o lado profissional. Automaticamente você consegue entender que quando você é chamado por Deus, existe uma providência divina que vem sobre a tua vida. Mas, se Deus deu essa providência divina pro ministério, o ministério tem que repassar isso aí, em valores. Eu hoje vou chutar aqui um valor que seria, assim, um básico, tá? Plano de saúde para um pastor, plano de saúde básico, um plano de saúde, um valor de R$ 8.500 de salário mensal, tá? Um vale alimentação de R$ 700 por mês, que é a cesta básica, seria um valor que dava para encaixar num pastor. Aí, obviamente, existe aquela questão de tamanho de igreja, tal, né? Aquela questão ali de localidade, tem tudo isso aí. Tá? Até porque, de repente, um pastor ganhando R$ 8.500, mas numa igreja aí com 600 membros, com umas entradas exorbitantes, é meio complicado. Então, é bom você dar um salário para ele a um nível mais ou menos assim, para não surgir uma tentação. Vamos falar bem sério. Ou acusações de tentações, né? Então, é uma opinião minha. Outra questão de pastor ser mal visto, isso aí é em todo lugar, porque todo mundo vai falar que pastor rouba, que pastor mete a mão, que pastor é sem vergonha, que pastor dorme até meio-dia, só fica no WhatsApp, né? É bem assim que o pessoal fala. E quer ganhar salário, então vai trabalhar, vagabundo, é o que o pessoal por aí fala, entendeu? Mas na verdade não é. O pastor de igreja, que ele está ali, ele se dedica muito, o verdadeiro pastor, gente, vamos falar do verdadeiro pastor. Ele se dedica muito, ele tem a vida dele ali entregue e às vezes é até injustiçado quando vai se falar sobre isso. Então eu apoio, eu concordo que deve ser assalariado o pastor, mas deve ser assalariado da igreja e trabalhar só para a obra. Não trabalhar aí, de repente, em um trabalho secular, porque isso vai dividir. A questão agora de ser pastor decente ou não, aí fica a critério de quem separa ele, né, para verificar essa questão aí. Tá bom, meu irmão? Fala, Marcelo. O Marcelo guardou o melhor. Eu estava ouvindo pro final. Eu estava ouvindo vocês falar aí, eu fui anotando algumas coisas aqui no decorrer da fala de vocês, né? Coisas aqui que eu vim colhendo, né? Então, eu quero começar pelo primeiro ponto que eu anotei aqui, a questão das pessoas dizerem, reclamarem do pastor ganhar salário. Nem o evangelho é de graça, gente. Vocês sabiam disso, né? O evangelho não é de graça. O evangelho é pela graça e não de graça. Teve o preço de Deus que foi Jesus na cruz. Então, nem o evangelho foi de graça. Partindo desse princípio, todos nós conhecemos a escritura lá, né, que o obreiro é digno do seu salário. Então, concordo também com o Luciano, a questão do valor, concordo que o obreiro ele tem que ser assalariado, né, tem que ter o seu ganho, concordo com a questão do salário. O Alberto falou 5 mil, né, 5 mil reais, é um bom valor hoje, dentro do Brasil, para um chefe de família cuidar da sua casa e tal, né? E também anotei aqui a questão das férias e o tempo de qualidade com a família. Eu conheci um pastor no estado de São Paulo, que eu fui num operativo de granizo lá e acabei pregando na igreja da Assembleia de Deus dele lá. O que ele fazia? Era o pastor presidente, ele tinha os pastores assalariados dele,
e ele atendia na igreja das 7 da manhã ao meio-dia. E à tarde ele era livre, ia para casa resolver, ficar com a família, resolver as questões pessoais dele. E ele atendia a igreja e ele tinha pastores nesse mesmo formato. Era uma boa. E outra coisa que eu vejo, que é uma crítica minha, que eu faço, acho lamentável e triste, é a questão da administração centralizada, onde somente um ganha. Aí cai naquilo que volta lá atrás que vocês disseram, tem pastor ganhando 30, 50, 100 mil, entende? Então, eu penso que o modelo de igreja para funcionar legal deveriam ser todas as igrejas autônomas em si mesmo, prestando contas em um órgão regulador como um concílio. Entenderam? Então, essa questão de pastor-presidente ia cair por terra. E que Deus me guarde que eu não seja excluído do que eu estou falando agora. Mas essa é a verdade. Por quê? Por que só um ganha? Porque só o PP lá ganha 15, 20, 30 mil reais e o pastor lá na vila, lá no bairro, tem que ganhar 500 reais para botar o carro dele, a família dele, arriscar a vida dele e tudo mais que nós conhecemos e todo mundo já sabe. Porque esse sistema centralizado sufoca. E não adianta. Eu fiz um curso na Faculdade Batista do Paraná sobre administração eclesiástica. Todas as coisas que acontecem de errado financeiramente num campo, a culpa é do gestor da empresa, do gestor do CNPJ. Quem que é o gestor do CNPJ? É o pastor-presidente. Então, se tem alguma coisa errada, a culpa é dele. Primeiro, porque muitas vezes é hipócrita, ele acha que só ele paga o preço, ele acha que só ele que tem a vida, os outros não. O ministério é só dele, os outros não têm ministério. Segundo, ele não tem a coragem de reunir o concílio e falar, gente, eu estou ganhando muito, vamos repartir com o meu salário, nós podemos assalariar mais 5 ou 6 pastores aqui, entende? E aí vem toda acarreta muitos problemas, até, infelizmente, chegando muitos até o próprio suicídio, sem falar de problemas com separação de obreiros, problema de filho com obreiro, de filho de obreiros e outras coisas mais. Mas, voltando lá, eu sou a favor do salário para o pastor, muito bem assalariado, porém, que todos ganhassem, não somente um. Eu acho que isso, mas aí é só com muita oração e jejum para o Espírito Santo tocar no coração de um líder desse aí, para ele se reunir com o ministério dele e falar, gente, eu abro mão do salário que eu tenho e eu vou viver com a minha família com isso aqui, nós vamos montar um plano de governo eclesiástico local aqui e todo mundo vai ganhar. Eu concordo com o salário, mas que fosse para todo mundo, repartido uma fatia igual. Eu acho que é isso.